Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou ensinar como soldar ferro fundido. Confira o passo a passo. Qual é o melhor eletrodo para soldar ferro fundido? Basicamente, há dois tipos de eletrodo para soldar ferro fundido, que são os seguintes. Eletrodo para ferro fundido limável é o mais fácil de se trabalhar, já que é possível fazer a limagem depois da solda, o que confere um acabamento superior. Eletrodo para ferro fundido não limável, diferente do que acontece com o anterior, não permite limagem depois da solda, é indicado para casos em que a peça passará por outros processos posteriores, como a torneagem. Entre as duas opções, o eletrodo para ferro fundido limável é uma opção mais interessante, especialmente para casos em que não haverá processos posteriores com a peça, mas que se deseje conferir um belo acabamento a ela. Siga esse passo a passo, bem explicadinho. Assim, mesmo que você nunca tenha soldado ferro fundido, conhecerá os procedimentos, estará pronto para colocar seus conhecimentos em prática e até receber demandas de profissionais do tipo: não se esqueça que o eletrodo usado no processo foi o AWSNC 2,5 mm, que a inversora de solda utilizada foi a Baxoptat 145-220 volts, regulada a 125 amperes e que a solda será feita a frio. Tudo bem? Outra informação importante é que o ferro fundido, menos difícil de soldar, é o ferro fundido cinzento. Há outras variedades, como ferro branco, dúctil e maleável, que são bem complicados de soldar ou até impossíveis. Por isso, o ideal é confirmar qual é o tipo de ferro fundido com o dono da peça ou equipamento, o que pode estar descrito em seu manual, ou até mesmo ser uma informação que o fabricante possui. Passo 1: limpeza da peça. Para iniciar, é fundamental limpar muito bem a peça a ser soldada. Isso pode ser feito com solupan, desengraxante, dinner ou outras substâncias químicas apropriadas. A limpeza ajudará no controle do arco elétrico, além de remover a graxa, poeira e outras impurezas. É indispensável usar uma retífica com pedra abrasiva ou algo similar para limpar respingos de tinta ou as porosidades que naturalmente aparecem no ferro fundido. Como essa é uma liga bem porosa, o ideal é usar uma lima retífica ou disco flap para retirar esses poros e, assim, garantir uma melhor soldagem. Passo 2: chanfro da peça ou biselagem. O próximo passo, tão importante em outros processos de solda, quanto na solda e ferro fundido, é a criação de chanfros na peça, o que também é chamado de biselagem. Basicamente, a biselagem consiste em gastar a peça para criar alguns graus de inclinação nas partes em que a solda será aplicada, de modo que a emenda das chapas, barras ou de outros materiais, que ficarão topo a topo, possa ocorrer com melhor resistência. Ao fazer isso, a poça de fusão terá uma emenda mais eficiente, o que está diretamente relacionado com o resultado final. Passo 3: o teste do eletrodo na peça. Como o eletrodo para soldar ferro fundido é caro, é melhor prevenir do que remediar, ou seja, fazer um teste para se assegurar de que ele oferecerá a resistência desejada. Prenda bem a sua peça e, em seguida, dê alguns pontinhos de solda, analisando como ela se comporta. Assim, você se assegura da compatibilidade e evita a perda de varetas. Passo 4: soldagem propriamente dita. Depois de toda a preparação, chegamos na parte crítica do processo de como soldar ferro fundido, onde o processo começará a ser realizado. Antes de mais nada, é importante destacar que o uso do eletrodo, neste caso, o AWSNC 2,5 mm, é diferente do que acontece com eletrodos tradicionais, como o I6013 para aço carbono. Os movimentos aplicados no processo de soldagem não são os mesmos, dada a sensibilidade e a suavidade do eletrodo. Para abrir a solda, você deve encostar a ponta do eletrodo na peça, como de costume. Assim que o arco elétrico se abrir, é necessário distanciar sua ponta com a alma do eletrodo, aproximadamente 3 mm da peça. Se a soldagem for feita com o eletrodo muito próximo à peça, ele começará a receber a poça de fusão e os pingos que respingam na ponta começarão a grudar.
Com isso, o arco elétrico vai ser interrompido e começar a falhar. Em relação aos movimentos, para soldar ferro fundido, o ideal é que se faça um cordão reto, sem traçagem, que é aquele movimento de zigue-zague. O movimento deve ser retilíneo para um cordão reto, de modo a evitar que o cordão de solda fique poroso. Outro detalhe importante é jamais fazer cordões muito grandes. Preferencialmente, eles não devem passar de 3 centímetros, pois como este é um processo de solda a frio, caso a peça esquente em demasia. O revestimento do eletrodo também tende a esquentar e começar a se soltar durante a soldagem, o que danifica a vareta. Passo 5. Remoção da escória. Se você quer aprender como soldar ferro fundido, não pode se esquecer de remover a escória a cada vez que for reiniciar a soldagem, mesmo que seja uma escória bem fina, quase que invisível. Ela ainda está lá e pode começar a escurecer a solda. Para remover a escória, a dica é nunca usar martelos, pois os golpes podem causar estresse mecânico na peça a partir do momento que se começa a bater na peça ainda quente. Pode ser que surjam trincas futuramente. O ideal é pegar um riscador e picotar a solda com ele. Depois, a remoção será bem fácil, já que é uma camada fina. Pode ser usada tanto uma escova de aço quanto a palha de aço para isso. Depois que o cordão estiver limpo, então você pode recomeçar a soldagem. Passo 6. Continuidade do processo até sua finalização. Agora, é só repetir os passos anteriores para conseguir fazer toda a solda da peça de ferro fundido. Passo 7. O acabamento da peça soldada. Por fim, proceda com o acabamento na peça. Você pode usar um disco flap ou de desbaste, por exemplo, de acordo com o que preferir e estiver mais habituado. Além do passo a passo de como soldar ferro fundido, temos outras dicas importantes para te ajudar, que são as seguintes. Se o local da solda for muito estreito, complexo ou difícil de alcançar, como em suas quinas, use a técnica de ponteamento de solda. Dê uns 3 pontinhos, remova a escória. Dê mais 3 pontinhos, remova a escória. De novo e assim sucessivamente. Nunca solde o mesmo lugar 2 vezes. O ideal é que você comece por um lado, da trinca ou da parte a ser soldada. Solde uns 3 centímetros, vá para o outro lado. Solde mais 3 centímetros, volte para o primeiro lado, retire a escória. Solde outros 3 centímetros e assim sucessivamente. Assim, você evita que a peça fique muito quente e ela conseguirá receber melhor a soldadura, que ainda terá menos chances de ficar porosa. Na hora de elaborar um orçamento para soldar ferro fundido, não se esqueça que, além dos materiais serem caros, a técnica é refinada e não é executada por todos os soldadores, o que encarece bastante sua execução. Valorize seu bom trabalho e o conhecimento de um serviço especial. Embora seja um procedimento complexo, a prática pode levar à perfeição, especialmente com as informações que trouxemos para te ajudar neste conteúdo. Assim, você se tornará um soldador ainda mais completo. Agradeço por ter assistido, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.